é interessante a minha história. Eu acho que talvez as pessoas não me conheçam, Romilson, mas minha saudosa mãe, a Eulina Pessoa e seu Zé Américo dos ônibus. Então, todos me conhecem, sabe que nossa família é em glória, do caráter, da índole. Então, todos nós sempre batalhamos. Minha mãe sempre foi muito correta e nos ensinou a ter uma vida sempre correta com as pessoas. Então, somos de glória, diretamente de glória, somos em 5 irmãos, todos trabalham em glória, pessoas que estão sempre dispostas a fazer o melhor para os outros. Minha história é um pouco, às vezes, eu não sei, às vezes a gente só fala da vida dos outros que é fácil, né? Às vezes a gente fala da vida dos outros que é fácil, mas atirar pedra, as pessoas só atiram pedras em árvores que dão frutos. Ninguém vai atirar pedra em um galho seco, não vai. Então as pessoas acham que a vida é fácil, mas não é. Minha história é bem como empreendedor, sempre foi uma das dificuldades. Na verdade, meu pai tinha um ônibusinho velho, e aí nós colocamos na questão de transporte escolar e fomos trabalhando. Ganhamos o contrato da Prefeitura de Glória, e aí começamos a fazer o transporte, tanto escolar, como universitário, como a questão de lixo. E é uma data que jamais eu vou esquecer. 27 de outubro de 2020. Certo? Eu morando na frente da empresa, e 2020 não, corrijo, 2012. Eu troquei o número, 2012. Acordei de manhã com o vizinho pedreiro tocando na porta lá, batendo agoniado. Quando eu fui olhar, que eu entrei, não acreditei. 3 ônibus pegando fogo. Ou seja, o que nós construímos durante 20 anos, o fogo levou, se vocês colocarem no YouTube, incêndio da empresa Via Norte, vocês vão observar em que, e até eu reforço hoje a importância do Corpo de Bombeiro em Glória. Glória é uma cidade que cresceu muito e precisava do Corpo de Bombeiro. Nessa manhã de 2012, eu acordei com um incêndio na empresa. 3 ônibus pegando fogo. A gente com a mangueirinha, com a agonia, tentando apagar como? Com a mangueirinha. E aí chegou alguns vizinhos, né, para tentar ajudar. E no meio desses que tentavam ajudar, a gente via aquelas pessoas que eram amigos rindo da situação. É incrível, Cléo Marcos, enquanto a gente vê as pessoas maldosas, uns que estavam lá se solidarizando com o nosso sofrimento, e outros achando que eu tinha colocado fogo porque a empresa tinha seguro. Certo? E aí, quando o Corpo de Bombeiro chegou, já estava praticamente queimado. Ou seja, nós perdemos naquela época 3 ônibus, hoje, se fosse hoje, aí deveria estar em torno de 2 milhões. Então, tudo que nós tínhamos construído, naquele dia nós perdemos. E uma memória que nunca vai sair da minha mente, quando já estava quase tudo queimado, minha mãe chegou, 2012. E ela disse, meu filho, e agora a gente vai fazer o quê? Você vai fazer o quê da vida? Eu disse, mãe, tudo que eu construí foi embora agora, então eu vou trabalhar. Tenho saúde e vou trabalhar. E aí eu toquei na vida, na frente, para tocar a minha vida. Então, nunca foi fácil. E aí, eu achei que era uma dor. Foi uma dor imensa. Você ter perdido bens materiais, e aí você ter que recomeçar. Certo? Mas a vida passou, e aí, janeiro de 2013, minha mãe adoeceu, estava fazendo tratamento de hemodiálise e não resistiu ao tratamento de hemodiálise, porque hoje eu agradeço as pessoas, os gestores que estão na administração e que colocam hoje carros específicos para hemodiálise, porque é um tratamento super doloroso. Só sabe o que é a hemodiálise quem faz o tratamento, porque você passa 3 horas numa cadeira lá, quando você sai todo baleado. Então, são 3 dias por semana, terrível. Então, ela fez o tratamento e não resistiu. 2013 ela faleceu. E aí foi um baque enorme. O baque dos bens materiais, eu sabia que eu poderia reconstruir. E aí eu tinha outro. E até hoje eu tenho a memória que ela como construir. Em 2013 ela faleceu. Então, foi um baque imenso em que até hoje a gente acostuma. Mas mãe é mãe, quem tem um sentimento de mãe... eu tinha uma questão comigo, que tudo que eu conquistava, tudo que eu chegasse, a primeira coisa que eu tinha vontade de mostrar era ela. E eu sabia que ela estava feliz, era um sorriso verdadeiro, diferente das pessoas que estavam lá por interesse, certo? Então, e aí tocamos a vida, né? Eu achei que a minha vida estava... Começamos a trabalhar, começamos a construir,
e fomos andando. Contrato com o Estado era para poucos. Hoje você conseguir um contrato com o Estado não é para qualquer um. Você precisa ser macho e ter coragem. Então, nós em 2019 abriu a licitação do transporte escolar estadual e eu, como mais uma vez determinado, fomos para cima e ganhamos o contrato com o Estado. 60 ônibus para botar transporte escolar na região de Glória e Dores. E as pessoas apostavam que a gente não teria coragem, que a gente não colocava. E aí nós fomos lá, fizemos a aquisição do transporte e colocamos 60 ônibus para rodar com o Estado. E isso foi, eu acho que o período em que nós conseguimos a empresa com maior funcionário. Estávamos com 130 funcionários trabalhando com 120 ônibus rodando. E aí, mais uma vez, se vocês recordam, 2019, o que houve em 2019? Pandemia. Mais uma vez, o que nós tínhamos perdido lá, imagine você com 130 funcionários e você pegar a pandemia. Você não sabia se você ia morrer da Covid ou quebrado. Você não sabia que ia morrer. Então, ficamos 2 meses, né? Aquela questão do governo que colocou o governo pagava o salário do funcionário, 2 meses, 4 meses, e aí a gente viu que não era. E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vamos tocar a vida e viver. Tocar a vida de uma nova forma. Aí, mais uma vez, tivemos que descer do degrau, tivemos que descer e voltar para a estaca zero. Ou seja, deixei os ônibus guardados. Se alguém, salvo engano, olha isso, se passar na saída de Caíra, os ônibus estavam todos lá parados, né? E com as contas de funcionário para pagar. E aí eu digo, rapaz, se eu tiver que morrer, eu vou morrer da Covid, agora quebrado não. Se vocês sabem, e aí eu fui mais uma vez com a questão de empreendedor. O que é que dava dinheiro? O que é que estava conseguindo pagar dinheiro na pandemia? Saúde. Saúde. Então, 2020, 2019, abri uma empresa no segmento hospitalar. Vender medicamento hospitalar, porque os ônibus estavam parados, eu não tinha o que fazer da vida. Então, fomos lá e abrimos uma distribuidora hospitalar. E aí nós fomos, na verdade, vender o produto hospitalar e ainda não estava bom porque ainda precisava ganhar as licitações. E aí, o que foi que deu muita coisa aí nas pessoas, que era, todo mundo tinha medo, né? Você era tranquilo, você era bom, mas à medida que dizia que você estava com Covid, você era um terrível, ninguém lhe queria perto, né? Você teria que estar, mesmo doente, mais calado. Então, nós abrimos, além da distribuidora hospitalar, uma detetizadora. E aí eu comecei a bater na porta dos empresários. Primeira parte que eu tinha que bater foi na igreja. Eu disse, bom, senhor, eu preciso fazer uma detetização para pegar pelo menos o nome, para que as pessoas tenham credibilidade. E aí ele disse, as portas estão abertas. E aí nós fizemos o trabalho de detetização na igreja. E depois da igreja nós começamos a sair nas lojas. Pedir a um e outro que aceitasse a gente fazer o processo de detetização, para que gerasse pelo menos uma renda. E aí nós começamos a fazer detetização nas casas, em tudo. Conseguimos um contrato com a Prefeitura de Dores. E aí fomos detetizar as ruas. A gente virava à noite lavando as ruas com produtos. E tinha que ouvir muita gente dizer que a gente estava jogando água do tanque na rua para ganhar o dinheiro e roubar. E aí nós tínhamos todas as provas, né? O caminhão que nós contratamos, a gente colocava os produtos e que estavam fazendo um serviço totalmente legal. Então fizemos um trabalho e aí nós conseguimos passar um pouco da pandemia e tocar a vida. Se hoje você tivesse o poder de dizer, vaqueiro, levante um pouco dessa cadeira que eu quero trazer alguém para aqui. Quem seria uma pessoa que você queria que estivesse aqui ao seu lado hoje, nesse momento, né? Vendo seu crescimento, vendo sua evolução, vendo tudo isso que você está proporcionando, não só para a sua família, mas para toda a sociedade, que você é um cara empreendedor que pensa no seu público final, pensa no bem-estar das pessoas. Quem seria uma pessoa que você queria que estivesse sentada aqui hoje? Sem sombra de dúvida, seria minha mãe. Sem sombra de dúvida, a pessoa que queria estar aqui do meu lado. Amo minha esposa, meus filhos, mas a pessoa em que realmente tocava no coração, em que eu sentia extrema felicidade, era minha mãe. Em que você via, lembra quando eu falei no início que se eu comprava um ônibusinho, ela estava feliz lá vibrando? Então, com certeza, de onde ela estiver, hoje ela está muito feliz e vibrando pela nossa luta. Vamos falar um pouco agora também de comércio. Daqui a pouco a gente volta mais um pouco para a história de vida dele, que eu sei que ele é um baú de conhecimentos. Romilson, a questão dessa inovação que você trouxe aqui para o sertão. Eu acompanhava seu trabalho aí e fiquei muito impactado
com essa virada de chave, que é a questão de importar algo para cá. Quando a gente fala importar, já vem logo em mente, e a qualidade, e o suporte, e como é que funciona. E os internautas mandam muitas mensagens, sabendo que você estaria hoje aqui, e perguntaram para mim assim: Cléo, pergunta para ele como funciona o processo de importação. Como é que funciona, Romilson, essa questão do processo de importação? O processo de importação não é fácil, mas você precisa, como eu relatei a minha vida, sempre foi determinação, né? Eu sempre tive o foco e eu achei que tudo era possível. Às vezes as pessoas, no primeiro obstáculo, desistem. Então, se você for fraco, se você não tiver coragem, você não vai chegar a lugar nenhum. Para você conseguir, você precisa ter determinação. Então, eu sempre vi a questão da importação como algo bom, como algo que você poderia contribuir para o país. E às vezes até saber até a carga tributária do nosso país, né? E aí eu fiz uma visita, fui passear, na verdade, em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, para quem não sabe, fica ligado, é uma fronteira, uma tríplice fronteira, em que fica com a Argentina e com o Paraguai. A divisão do Brasil para o Paraguai é uma ponte de 500 metros. Você atravessa, você já está no Paraguai. E aí eu fui no Paraguai e aí eu vi o pneu, um custo de um pneu. Eu vou até falar a questão do custo do pneu no Paraguai para que as pessoas tenham noção do que é. Eu vou dar um exemplo de um pneu Aro 14. Aro 14, que é um carro popular, né? Um pneu Aro 14 de um aro popular, ele custa $18. $18. Se você fizer a soma, o dólar hoje está em torno de 5,80, nós vamos botar R$6. 18 vezes 6 vai dar em torno de R$90. Então, um pneu hoje para seu carro, um pneu para o Gol, no Paraguai, é R$90. Aí você diz, como pode? Você fica até impressionado, né? Como é que você pode comprar um pneu de R$100 e botar no carro, se um pneu aqui no Brasil é R$380? Aí eu digo, não, eu vou entrar. Se é para trabalhar, se é mais um desafio na vida, eu vou entrar. E aí eu voltei da viagem, passeei, voltei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que era possível. E aí procurei nossos contadores. Nós temos hoje um grupo de 4 empresas em que temos alguns contadores. E aí eu procurei alguns e um achou dificuldade em fazer. E aí eu decidi ir sozinho para Foz do Iguaçu, achar um contador, achar uma equipe para montar uma empresa. Você imagine, você chegar no estado fora, né? No estado fora, e você colocar, porque hoje com certificado digital você entrega a sua vida na mão do contador. E aí eu digo, como é que eu vou encontrar um contador no Paraná em que eu tenha condições de entregar a minha vida? E aí eu comecei a pesquisar alguns contadores em que eu pudesse ter a confiança. Então, me visita lá, eu encontrei o escritório Delta, né? Que Gideone, estamos aqui, sou grato pela sua honestidade e pelo seu empenho conosco. Então, nós contratamos o escritório, né, de contabilidade que foi Delta, com Gideone, e aí nós demos o andamento. O primeiro passo que você, para fazer a importação, você vai precisar ter o documento que se chama radar. O que é o radar? O radar é um documento de importação em que a Receita Federal autoriza você fazer o processo de importação. E o governo, automaticamente, à medida que você tem um radar, o governo é responsável por você. Então, para conseguir o radar, não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que consegue um radar e vai fazer. Então, a empresa aberta, já constituída, com escritório, com contador, e aí a minha preocupação, como é que eu vou falar com os chineses? Porque eu achei que eu iria, mas a princípio eu achei que eu ia comprar no Paraguai, né? Porque é outro país. Aí eu digo, eu vou comprar o pneu no Paraguai e trago para cá. Um pneu de R$100, eu digo, vou conseguir chegar no Brasil de 150. Vou vender de 200, ainda está ótimo, se um pneu aqui é 380, né? E aí eu abri a empresa, achei, foi Deus que colocou esse contador Gideone, Delta Contabilidade, em que colocou na vida, em que conseguimos abrir. Então, hoje nós temos uma empresa aberta no Paraná. Por que abrimos no Paraná? Por conta dos profissionais e por conta de já estar com os países. Então, a importação lá é muito simples. Fazer importação no Paraná, as pessoas já têm habilidade. Então, abrimos e aí, primeiro passo, que depois da empresa aberta, seria achar fornecedor. E aí eu fui no Paraguai, já com a empresa aberta e o radar, achando que iria importar. Eu disse, não, aqui você não importa não. Do Paraguai você não pode importar. Aí eu comecei a estudar e saber por quê.
Aí eu fiz visita a alguns países para conhecer as fábricas, né? Estive na China, estive no Vietnã, para conhecer as fábricas e as qualidades, né? E qual seria o processo? Contratamos uma empresa que é o despachante. Para a gente aqui, despachante é o despachante de carro. Para lá, despachante lá é despachante aduaneiro, é quem faz o desembaraço dos processos. Eles é quem, quando a mercadoria chega na Receita Federal, é que ele vai fazer todo o processo de desembaraço. Então, contratamos, achamos uma pessoa, Eliana, da AGS, pessoa maravilhosa também. Então, acho que Deus só colocou pessoas boas no Paraná. Porque você imagina, você sair de Sergipe, estar sozinho no Paraná e montar uma empresa e construir uma história. Então, não foi fácil, né? Às vezes, aí eu postava as fotos das cataratas, o cara dizia, olha, tá lá só tá curtindo, mas não sabe as coisas, as dificuldades em que eu passei lá para construir isso aí. Então, com a empresa aberta, com as empresas já constituídas, com o fornecedor já escolhido, que foi a Casumina, né? Escolhemos a princípio o fabricante Casumina, a Magno e o Westlake. Então fizemos esse processo de importação com eles e aí escolhemos fazer. E aí nós fomos, é interessante eu colocar um pouco para que as pessoas saibam como funciona o processo de importação primeiro. Aí eu achei que iria comprar do Paraguai, né? Por que você não pode fazer a importação do Paraguai? Porque lembra que eu falei que o pneu custa lá $18? Isso. Qual a diferença do pneu que esteja aqui no Brasil e no Paraguai? É porque o Paraguai não paga imposto. Não paga imposto, certo? E aí, automaticamente, existe um acordo em que não pode fazer a importação de pneu do Paraguai para o Brasil. E aí, como eu imaginava que trouxesse o pneu do Paraguai, isso era atravessar a ponte, não. O pneu veio da China e do Vietnã. E eu imaginando, como é que eu vou trazer esse pneu do Vietnã no navio em 40 dias? E aí nós contratamos as pessoas e começamos a rodar em relação a isso. Cléo, pergunta aí para o Romilson, como é que o consumidor sabe aí que o pneu importado é bom ou ruim? Então, existe, para mim poder explicar isso, eu fui estudar e fui conhecer as fábricas, né? E para saber como é que funciona, porque como é no pneu bom, como é no pneu ruim, né? Porque na verdade as pessoas têm uma impressão, né? Em que tudo que é ruim, tudo que é Xing-Ling, diz que é do Paraguai. Acho que até a reta escavadeira hoje tem Xing-Ling. Aí diz aquela Xing-Ling, é do Paraguai, não presta, né? Tudo que não presta é do Paraguai. Aí existem algumas diferenças para você saber como um pneu é bom ou é ruim. É por isso. Primeiro, para você fazer a importação, você vai precisar do selo do Inmetro, certo? Então, primeiro, lembra que eu falei no início aí que o governo, a gente tem um radar, e depois do radar, o fornecedor, existem vários fabricantes de pneus na China e no Vietnã, vários fabricantes, mas nem todos têm o selo do Inmetro. Vários têm, existem várias fábricas lá. E aí, para você fazer a importação, o governo só autoriza se você tiver o registro, na verdade, é o registro no Inmetro. Então, o primeiro fabricante lá que nós escolhemos, Casumina e o Westlake, tinha o selo do Inmetro. Esse pneu chegando com o selo do Inmetro, aí você começa, aí autoriza você fazer o processo de importação, né? Que aí você vai fazer o processo de importação. E depois você faz o processo de importação que chega a mercadoria no Brasil. Só vou me alongar um pouco em relação ao processo, como funciona. Depois que a gente está com o processo pronto, você escolhe os pneus. Lá você não pode comprar 10 pneus e 20 pneus, é um container fechado. Primeiro, para você importar, você tem que fechar um container. E aí a fábrica produz para você o container. E é um fato curioso, eu não sei se as pessoas sabem que o pneu existe ano de fabricação. Todo o pneu, ele existe lá o ano de fabricação. E o pneu é fabricado exclusivamente para Topline, que é uma empresa que nós abrimos no Paraná, que se chama Topline. Então o pneu é fabricado exclusivamente para essa empresa. E aí, lá do lado, ele sai o ano de fabricação. O pneu sai fabricado. E aí ele sai com algumas especificações. Que aí o selo do Inmetro é onde o Inmetro autoriza o pneu a ser de qualidade. Quando o pneu chega, aí a gente faz o processo de importação. A fábrica produz o pneu, embarca no container, que são 40 dias do container. E aí eu só vou relatar um fato curioso, que talvez quem não tem coragem, corre nessa parte, certo? Quem não tem coragem disso aí, corre.
Quando eu contratei o despachante para fazer a questão do desembaraço, contratei um escritório para fazer as estratégicas internacionais e que contratasse o frete marítimo, né? E aí ele colocou, disse, Romilson, agora só tem um riscozinho, a gente precisa fazer o seguro. Eu digo, por quê? Ele disse, porque, olha, isso é de praxe, se houver um risco de naufrágio, e o navio tiver que afundar, ele vai jogar os contêineres no rio, no mar. Aí eu digo, como assim? Vai perder eles? Não tem o que for. Você vai fazer o seguro, né? A gente tem o seguro do contêiner, tem o seguro dos pneus, mas é o pneu que sai da fábrica, o custo com a fábrica, mas aí você já botou imposto, já botou tudo. E aí você imagine, você está com um contêiner lá, isso é tanto de pneus como qualquer contêiner, de tudo, de tudo. Se você colocou lá e tiver risco de afundar o navio, ele vai jogar 1, 2, 3, 10, quantos contêineres for necessário para que exista a segurança do navio. A prioridade é o navio não afundar, mas os contêineres que estão em cima não é prioridade. Mas graças a Deus a gente já está no 14 contêineres que importamos e nenhum teve que colocar. Então, o selo do Inmetro, quando chega no Brasil, no porto, aí agora a gente tem que fazer o processo de cadastro, vincular o produto a nosso CNPJ. No início, o Inmetro é só do fabricante, mas à medida que chega no Brasil, ele vincula nosso CNPJ. Então, o pneu automaticamente é igual a um pneu brasileiro, não tem outro. Mas a gente, para saber como é que funciona, se o pneu é bom ou é ruim, tem alguns parâmetros. Peso, exemplo, é simples. Por que é que existe economia de pneu ruim e pneu bom? A quantidade de peso e matéria-prima. A matéria-prima. Se um pneu hoje é brasileiro, um pneu de qualidade, eu vou botar como Aro 14, que é um pneu aí que todo mundo conhece, que é para Gol, né? Que é para uma pessoa. Um pneu hoje tem em torno de 7 a 8 quilos. E aí você vai olhar a borracha do pneu, a profundidade do suco do pneu, você vai olhar o peso do pneu e o ano de fabricação. E se tem o selo do Inmetro, porque o Inmetro não vai autorizar um pneu em que não esteja dentro dos parâmetros legais igual aos pneus brasileiros. Então, com todos esses parâmetros, com essa toda a seguridade, que é o selo do Inmetro do fabricante, o selo do Inmetro, o registro do Inmetro do importador, que somos nós, e além disso, essas características que nós sabemos e apresentamos para o cliente, que é em questão peso. Porque se você pegar 2 pneus, basta você pegar um pneu brasileiro, você vai olhar o peso. Se você pegar um pneu importado de ruim qualidade, e aí eu só vou frisar uma coisa. Como é que esses pneus de ruim qualidade chegam no Brasil? Boa pergunta. Como? Pelo Paraguai. Ou seja, olha, o Paraguai não tem imposto. Por isso que eu falei que as pessoas às vezes falam que no Paraguai as coisas não é ruim. Não é que é ruim, que o Paraguai não produz nada. Mas chegam as coisas lá sem imposto. Então, aquelas fábricas que não têm o selo do Inmetro, mandam o pneu para o Paraguai e atravessam ilegalmente. Então, os pneus que chegam no Brasil ilegalmente e não tem fiscalização nenhuma, não tem qualidade. E se você pegar no peso do pneu, você vai ver que é uma porcaria. Então, se olhar hoje a qualidade do nosso pneu, com todas essas garantias, você vai ver que é um pneu hoje que vai dar quilometragem exatamente qualquer um pneu brasileiro. E aí nós temos nossa garantia que somos direto de fábrica. Maravilha. Isso é uma questão curiosa, né? E de coragem. E aí eu posso até dizer quem está nos assistindo em relação à questão da importação, tanto pneu como qualquer coisa que você queira importar hoje de outros estados, é possível. Só um fato curioso, para sair um pouco disso aí, a questão do iPhone. O iPhone não é do Paraguai, na verdade é dos Estados Unidos, mas por que chegam no Paraguai? Por conta do preço, por conta dos impostos, né? O Paraguai não tem imposto, e aí traz os pneus, traz a questão do iPhone de forma ilegal, e aí por isso que tem um custo. Quando nós fomos visitar as fábricas, nós fechamos uma parceria e um acordo, porque iríamos investir no fabricante Casumina. E aí nós vimos os estados que estavam abertos, que é no estado do Paraná, e Sergipe, não tinha representante da fábrica. Era uma fábrica nova, as pessoas não tinham nome, né? As pessoas tinham medo de apostar na fábrica, e aí nós fechamos a parceria e fechamos que os pneus que chegassem pelo estado do Paraná seria de exclusividade da Topline. Da mesma forma, os pneus que chegassem em Sergipe seria de exclusividade da Topline. Então, hoje nós somos representantes nesses 2 estados exclusivos da Casumina, e até às vezes até pelo nome, né? Às vezes as pessoas diziam, a gente ia apresentar os pneus, aí dizia Casumina. Aquelas pessoas que têm inveja, né? Dizia gasolina.
para menosprezar, né? Para dizer que não tinha nome, gasolina. Eu digo, não, moço, é Casumina com vergonha, é Casumina, né? Lá bem forte. E aí conseguimos a colocar o pneu no mercado, e hoje o pneu onde está, todos os clientes que usam o pneu procuram o pneu Casumina. E aí uma coisa nova que eu vou colocar aqui, que a gente não tinha passado ainda, como nós somos exclusivos, e como eu falei lá no início, o pneu é fabricado, sai da fábrica quentinha, fabricado exclusivamente para Top Line. Então, nos próximos meses, os pneus que chegarem aqui, em Sergipe, que chegar no Paraná, vai vir com a marca da Casumina e do lado Top Line, comprovando justamente que o pneu é fabricado exclusivamente para Top Line. Então, os pneus que vocês verem rodando aí com qualidade vai ser Casumina e do lado Top Line. Agradecer a nossa equipe que está ali, né? E hoje tem uma pessoa aí especial, né? Que é o esposo da nossa colaboradora Érica, né? Que tem contribuído muito, na verdade, de vendas, porque vender, meu amigo, não é fácil. Agora ele conhece em vender, agora estrada não conhece não. Foi para lá em Feira Nova, vaqueiro. Vaqueiro, que é isso, vaqueiro? Olha, você acredita que vender é muito mais difícil do que trazer o container lá do Vietnã? E aí a gente tem hoje ali três vendedoras de extrema competência. Érica, que é vendedora nata, tem Yasmin, que mesmo jeitinho dela menina consegue vender, e a outra Simone ali. Então a gente está num grupo, uma equipe de vendas top. E aí hoje tem o esposo aqui de Érica que está nos acompanhando, né? E aí daqui a pouco você disse que tem uma galinhazinha ali pra gente, né? Então, estamos aqui. 27 quilos a galinha. 27 quilos, aí assim, agora eu vou agradecer a você por essa oportunidade de ter concedido esse esclarecimento para com as pessoas, e posso dizer que estou aberto junto com seus parceiros, tantas pessoas que nós compramos os pneus, que possamos explicar e discutir e crescer mais um pouco cada dia a dia. 50 anos. Qual é o maior sonho na atualidade sua? Hoje o maior sonho é ver meus filhos criados, ter uma vida em paz, que eu possa contribuir para as pessoas, ter uma equipe boa, porque não é fácil hoje você ter uma equipe em harmonia. É ótimo a gente ter uma equipe em harmonia e que você consiga ter sua renda financeira tranquila. Eu não penso em muita coisa em ricar e não poder viver. O que eu mais quero hoje é poder viver e ter uma equipe e uma família tranquila. É justamente isso que eu busco para a minha vida. Não é muito dinheiro. O dinheiro não vai trazer a felicidade. Ou esse projeto da importação não foi nem tanto financeiro. Foi a questão de conquista, de você poder lutar, de você poder construir. É diferente do que as pessoas montam as coisas e só quer dinheiro. Não, é com um processo de construção. É um desafio. E fico feliz que algumas pessoas abarcou o nosso projeto. Você imagina que tem uma ex-funcionária nossa de Itabaiana, quando eu falei o projeto, ela disse, eu vou morar em Foz do Iguaçu. E hoje tem uma pessoa de Itabaiana, que era nosso ex-funcionário, que mora lá e faz parte da nossa equipe. Então isso é gratificante quando você coloca as pessoas e acredita no seu projeto. Meu maior sonho hoje é estar feliz e viver. O que você oferece lá na sua Autopeças? Hoje a gente trabalha já tinha na verdade a Autopeça, trabalha com a linha pesada, tudo para caminhão, para ônibus, para carreta, e para a linha leve. Nós trabalhamos hoje, temos um estoque bom para que as pessoas de Glória possam acompanhar conosco. Então, Glória é uma cidade que cresce muito. Acreditem nisso aí, Glória daqui a uns 10 anos vai estar quase uma capital. Glória cresce muito. E cada vez que um empresário tem coragem de botar seu negócio, de botar sua cara para bater, cresce para as pessoas e é fonte de renda, né? Se não existir um empregador, não vai ter um empregado. Então, à medida que Glória cresce, todo mundo ganha com isso. Pneu para carro pesado ou também para carro também pequeno? Como é que funciona a venda desses pneus? É interessante essa questão dos pneus, porque como eu falei lá no início da entrevista, você precisa fechar o contêiner para vender. Então, nosso primeiro momento, como a gente estava engatilhando, nós importamos os pneus da linha pesada, pneus para caminhões, pneus para ônibus e para carretas. E esses contêineres que nós recebemos agora já chegou com os pneus da linha leve, que é para automóveis, picapes e caminhonetas. E os próximos contêineres já vão vir para a linha agrícola, que aí são pneus para tratores, reta escavadeira, patrol, tudo para isso. Se você me permite, eu vou fazer uma observação em relação à diferença e o quanto foi bom para a Glória, ter um importador, em Sergipe para Glória e para Sergipe, ter um importador, porque a gente consegue ter uma qualidade de preço sem atravessador, né? Praticamente o pneu chega em Glória direto de fábrica. O pneu hoje chega em Glória direto de fábrica. A gente compra o pneu na fábrica, fabrica o pneu para a gente traz pela Top Line, que a Top Line é importadora,
E aí chega em Glória e a gente revende através da Inove. Então não tem atravessador. Então a possibilidade, eu só vou colocar alguns números aqui, talvez coisa rápida. Lembra que eu falei que o pneu lá no Paraguai é $18, um pneu vai chegar a 90 e poucos reais. Então o pneu, a gente compra o pneu na fábrica, né? Coloca toda a carga tributária, que aí quando chega no Brasil, diferente do Paraguai, não tem os outros, a gente vai colocar os impostos e o pneu chega em Nossa Senhora da Glória com preço de custo mais encargos e lucro, diferente do que os outros lojistas. As outras pessoas que revendem pneu vai comprar do distribuidor, então vai sobretaxar. Então a possibilidade de a gente ter um pneu mais caro é zero. Na verdade, qualquer preço de pneu hoje, às vezes as pessoas fazem pesquisa de preço e voltam porque sabem que nosso preço é preço de fabricante. No início, a gente só iria... isso foi bom para os consumidores. Perfeito. Veja, foi bom para os consumidores, porque meu foco, na verdade, era trazer os pneus e vender ao lojista. Eu não tinha foco em trazer o pneu e vender ao consumidor final. Mas, pegando a sua fala de lá de trás, em que as pessoas pegaram aí seu Instagram, hackearam e tiraram, né? A inveja, as pessoas, a inveja é grande. Então, eu visitava algumas lojas, tendo o preço que eles compravam no distribuidor. Eles, não vou comprar não. Aí eu digo, bom, se vocês não querem comprar para vender na loja, então o que é que eu vou fazer? Quem ganhou com isso? O consumidor final. Porque hoje vendemos o pneu diretamente ao cliente, sem atravessador. Então não existe isso hoje. Então a gente traz o pneu e vai vender ao consumidor final. Então, possibilidade, só imagine, faça contas. Não tem possibilidade de quem compra de um distribuidor, ele vai aplicar. Existe a bitributação, porque a importadora pega o imposto, à medida que coloca no outro tem mais imposto em cima e vai tacando a carga tributária. Imagina o preço que chega no final. E a gente não tem. É fábrica, governo brasileiro, vender ao consumidor final. Muito bem, ao vivo, para você que está chegando agora nesse momento, em nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, o nosso muitíssimo obrigado. Prazer imenso, né, Deus nos proporcionar mais uma tarde de amor, de muita felicidade. Eu fico muitas das vezes sem acreditar nas coisas que Deus proporciona a todos os filhos dele. Eu costumo dizer que Deus é bom a todo tempo. Deus a todo tempo é bom. Antes de começar essa nossa entrevista, como de praxe, a gente sempre deixa uma mensagem. E principalmente quando a gente trata de mensagem de fé. A fé é uma palavra tão pequenina, mas com um significado gigantesco. A você que, por algum momento na sua vida, perdeu a sua fé, vá em busca dela. Por mais que seja pequenina, do tamanho de um caroço de uma mostarda, a fé é capaz de abrir portas que só Jesus consegue. Falando em Jesus, hoje eu quero falar para vocês que está nesse momento aí acompanhando o programa do Vaqueiro, sobre aquela parábola, Romilson, dos dois irmãos, e um foi aquele irmão que pediu herança, o irmão que a gente chama a parábola do filho pródigo. A nossa reflexão começa mais ou menos assim. O pai da parábola concede ao seu filho mais novo a posse de sua herança, mesmo que ele estivesse próximo, todo dia ali lutando com seu pai e com seu irmão. E a gente sabe que herança só se partilha quando o pai está na reta final ou quando acontece alguma desavença entre a família. Mas nesse caso, estava tudo perfeito. E o filho mais novo pediu ao seu pai a parte que lhe concedia da herança. O filho mais novo, né? Pegou seu dinheiro, saiu gastando a herança que era visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu e permitiu que fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha em seus planos, sabia aquilo que seria necessário para seu filho se arrependesse daqueles atos. Se ele negasse o dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca mais iria se redimir. Assim como o pai entendeu a imprudência do filho e teve a paciência com seus erros, também Deus
tem sua infinita paciência conosco, seus filhos pecadores. O pai da parábola não estava preocupado com o gasto da herança que ele havia juntado com tanto esforço. Ele precisava que seu filho passasse por aquela lição, que crescesse como um homem. Ele teve a paciência de esperar que seu filho passasse por isso e se arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos os nossos erros e nos arrependermos. Quando nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. Ele foi exatamente isso que o pai da parábola fez: acolheu seu filho arrependido, ao invés de repreendê-lo pelo seu erro. Faz-lhe uma festa com um banquete. Já o irmão mais velho, que estava bravo com a decisão do pai, lhe disse: entretanto era preciso, porque teu irmão estava morto e reviveu, ou porque ele é o seu filho predileto. Chateado, o filho falou com seu pai. Essa parábola, Romilson, é um pouco extensa, mas sempre é bom a gente passar, principalmente nesse início de quaresma, onde muitas pessoas refletem, para e pensa no amor e no poder de Deus. Então eu costumo dizer para você que está nesse momento aí chegando em nosso programa do Vaqueiro, que é muito importante a gente saber distinguir as coisas da nossa vida. Um pai, ele só quer o melhor de seus filhos.